E no programa de hoje nós estamos recebendo a Isabel Gurgel, do Festival Alberto Nepomuceno. Isabel, seja muito bem-vinda. Obrigada. E como é que tá? O festival está na 11ª edição, é isso mesmo? Isso. Começou em qual ano? Na verdade, o festival ele tem uma trajetória bem específica. A produtora Cris Queiroz trabalha com concertos, já tem um tempinho, e a partir da experiência de fazer concertos em igrejas e em outros espaços de público do Ceará, em vários lugares do Ceará, foi se chegando a um formato de festival baseado em pequenos encontros, em encontro mais como a gente está aqui, olho no olho, né? Atividades em escolas públicas, atividades em espaços culturais convencionais, mas também potencializando espaços que às vezes a gente não compreende como sendo potencialmente de apreciação artística, como é o caso das escolas públicas. E o festival ele acontece não só aqui em Fortaleza, mas em outros lugares também, né? Sim, ele sempre tem esse formato itinerante. Ele acontece agora na 11ª edição, em 2025, em Fortaleza, em São Gonçalo do Amarante e em Itapipoca. E em Itapipoca ele vai também para a zona rural. Então é um festival que acontece na zona urbana e acontece na zona rural. E aí, durante tantos anos de festival, como é que tem sido o trabalho e os processos na realização? Eu costumo dizer que a gente tem uma experiência com festivais, porque cada festival tem seu sotaque, tem seu DNA, tem seu jeito de ser, tem seu propósito, né? Eu acho que a gente experimenta um formato de festival que busca, que se inspira muito na trajetória do próprio maestro Alberto Nepomuceno. O Alberto Nepomuceno, ele nasce no Ceará no século XIX, ele nasce em 1864 e ele vai viver até as 2 primeiras décadas do século XX, até ali 1920. E uma característica da produção, do modo de trabalho do Alberto Nepomuceno é olhar para os mais diferentes modos de saber, de fazer, de viver, né? Ele tinha um olho muito atento aos mais diferentes acervos e ele criava música a partir da combinação do trabalho com esses diferentes materiais. Para você ter uma ideia, tem uma composição dele que se chama A Jangada. É uma composição a partir de um poema do poeta Juvenal Galeno, e o Alberto Nepomuceno vai fazer a música e ele insere na música, ele se inspira muito fortemente nos aboios, na forma dos vaqueiros tangerem uma boiada, né? Então, é muito sofisticado o modo de trabalho, o modo de elaboração, porque ele vai compreender que de diferentes lugares, de diferentes fontes, você tem mananciais que potencialmente têm uma força artística muito grande. Então, na elaboração da programação do festival, a gente experimenta esse olhar um pouco mais alargado. Por exemplo, trabalha-se com música, a gente diz, é um festival de artes para todas as idades. A música em diálogo com outras linguagens artísticas. Trabalhamos com música, temos concertos de formações orquestrais e delas derivadas, né, como concertos de quartetos, como concertos de duos. Mas trabalhamos também com DJs, né? E a gente vai em lugares em que essas atividades se realizam como uma experiência de escola, de ensino-aprendizagem, mas uma experiência de alegria, de construção conjunta, de descoberta e de troca. Como é essa mescla de unir duas formas de fazer música tão diferentes, né? São os DJs e né? Como é que foi feita essa mistura para trazer para o festival dentro da programação? Olha, a gente tem a chance de trabalhar com a DJ Renatinha, que é a primeira mulher DJ do Ceará. E a DJ Renatinha, ela é filha de um grande colecionador de música, o seu Osmar Onofre. Então, talvez ela nem soubesse que ela tinha um repertório musical tão vasto. Para você ter uma ideia, a Renatinha, ela já tocou literalmente
em batizado, aniversário de 1 ano e festas de 90 anos, aniversários de casamento, festas de 50, 60 anos. Então tem uma diversidade de repertório muito sofisticada. Mas tem uma outra coisa que é mais interessante ainda, porque a Renatinha tem essa prática de ter no cotidiano um pai, o seu Osmar Onofre, que escuta música, escuta as gravações e ele afinou o ouvido e ele reconhece não só cada instrumento, mas ele sabe quem está tocando. Ele tem uma escola vivida na prática de prazer da música como uma grande fonte de alegria, de prazer, de descoberta do mundo. E aí a Renatinha traz isso um pouco para a gente, mas essa experiência da gente olhar para o Alberto Nepomuceno e ver como ele fazia, né? E na verdade, de abrir o olho e ver como é que a vida acontece, porque a vida acontece sempre em campos muito misturados, as apartações elas vêm depois, né? A gente tem uma experiência de trabalhar com a Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará, que é um grupo de violinos, de violas, de violoncelo, de contrabaixo, que existe desde 2016. Um dos concertos, aliás, um dos programas que a Camerata de Cordas da UFC faz, e foi com esse programa que a gente abriu a 11ª edição no Museu da Imagem e do Som, ela toca um repertório de músicas feitas para animes e videogames. Olha, que legal. A gente vai aproveitar para conferir um pouquinho, né, desse momento aí do Festival Alberto Nepomuceno. É uma alegria estar no Cine Teatro São Luís, no Festival Alberto Nepomuceno, o FAM, e receber a Camerata de Cordas da UFC. É uma imensa alegria poder estar tocando aqui no Alberto Nepomuceno, lindas obras, e levar uma boa música para a sociedade. O festival já é um sucesso e para mim é uma grande satisfação participar desse festival. E eu acho da maior importância a lembrança de Alberto Nepomuceno. Essa parceria com o Festival Alberto Nepomuceno é uma parceria muito importante para o Cine Teatro São Luís. E uma programação como essa do festival traz um público que a gente sempre ansiou por tê-lo aqui. Da Camerata de Cordas da UFC, com um show lindo, com apresentação linda. E é isso, esse foi um pouquinho aí para vocês sentirem sobre o festival, né? E como você estava falando sobre a Camerata, pode continuar pra gente... A professora Liu Manning, ela toca violino, ela é professora de violino e de viola, e ela diz que, por exemplo, tem determinados temas de videogame, por exemplo, que dialogam diretamente com a produção da música barroca, né? Nossa. Ela vai identificar nessa música, por exemplo, instrumentos ou novos modos de produzir o som, por exemplo, de um instrumento que é o cravo, que é um instrumento criado numa determinada época, um instrumento que tem uma longa duração, né, que tem uma larga história de vida. Então, a gente, como diz o Câmara Cascudo, né, um grande estudioso da vida brasileira, eu diria, ele dizia que a nossa contemporaneidade é coisa de milênios, né? Então, a música e a experiência de trabalhar com músicos que fazem isso, que cruzam essas fronteiras com muita facilidade, com muita sabedoria, tem sido uma escola bem bacana para a gente que está mais perto do Festival Alberto Nepomuceno. Isso enriquece, né? E reflete o que é o festival, né? Sim. Sim. Eu tive o prazer de acompanhar, de assistir algumas vezes a Camerata e é algo que você consegue fazer esse link se você estiver aberto, né? Exatamente. Essa é a palavra certa, é você ter abertura. Não conheço, eu sempre digo que a gente pode ter um olho de criança, um corpo de criança, um interesse de criança, que é a gente se interessar pelo que a gente não conhece, né? Você me fala de um tipo de música ou de um determinado músico, você sugere. Isabel, eu quero fazer uma sugestão para o Festival Alberto Nepomuceno. Aí eu digo, não conheço. O que eles fazem? Como é que eles trabalham? E aí você vai abrindo, vai alargando o teu repertório, não só de música, mas o teu repertório na vida, de como a gente olha
para a vida da gente, do outro e de como a gente vai vivendo. Ah, muito bom. E nessa edição de 2025, né? Essa é a 11ª edição. Quais são as potencialidades diferentes das outras edições? Bom, a gente abriu agora, nesta edição, a sua pergunta é super boa para isso, uma série de conversas que nós estamos chamando de Joias do Ceará. São conversas virtuais, nós gravamos 4 conversas no YouTube, estão disponibilizadas no canal do YouTube do Festival Alberto Nepomuceno, e são conversas que convidam nós, públicos não iniciados, nós, públicos leigos e leigas, né, a conhecer, a visitar, a apreciar acervos artísticos e culturais do Ceará. Né? A gente fez uma das conversas, por exemplo, com um professor da arquitetura da Universidade Federal do Ceará, que tem uma pesquisa sobre casas de fazenda do Ceará do século XVII e do século XVIII. Então é um jeito bacana de olhar para a história do Ceará, né, de estudar a história do Ceará, de conhecer como é que foi ocupado o território do Ceará, né, e algo que está muito perto da gente, né? A gente tem uma relação muito forte com essa casa de fazenda, com esse modo de ocupar o território que foi feito no Ceará a partir da invasão portuguesa. Né? A gente tem também uma conversa que fica o convite aberto, porque as conversas estão gravadas, mas os acervos existem, a gente pode sair e apreciá-los. Tem um joalheiro que se chama Antônio Rabelo, em Quixeramobim. O Antônio Rabelo, além de trabalhar com materiais da região, ele trabalha com o repertório da paisagem da região. Então você pode usar um brinco, um colar, uma pulseira, uma joia do Antônio Rabelo, que dialoga diretamente com a paisagem do sertão central do Ceará. A conversa está gravada no YouTube do Festival Alberto Nepomuceno, mas o Museu Oficina Antônio Rabelo está aberto à visitação lá em Quixeramobim. A gente pode aprender como é que se faz joia, como é que se está produzindo joia no Ceará, em pleno sertão central. Então fica o convite aí para você, além do Festival Alberto Nepomuceno, conhecer mais sobre esses acervos, né, e essas joias do Ceará. Isabel, foi um prazer receber você aqui, né, falar um pouquinho sobre esse festival tão incrível. E fica o convite para vocês conhecerem mais sobre o festival e procurar essas entrevistas também para assistir. Obrigada. Muito obrigada. Sigam o Festival Alberto Nepomuceno.